Fala. Boa noite a todos e a todas. Espero que se encontrem bem. Ficaremos todos, com certeza, muito felizes se este fórum se tornar um espaço de troca de ideias, um espaço de debate, conversa e, sobretudo, de resultados. Resultados para lutas presentes e futuras. Temos um objetivo todos em comum: melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo comum. De todas as pessoas. Porquê? Perguntamos todos porquê? Porque é um direito fundamental. É um direito que lhes e nos assiste. O direito à dignidade. Já agora lamentamos que não possam ter vindo de comboio. Lamentamos profundamente. O Bloco de Esquerda de Viseu lutou sempre e continua a lutar até hoje para trazer a este território o tão falado transporte que irá com certeza melhorar a mobilidade, dinamizar a economia e minorar também o impacto ambiental que tanto nos preocupa e que tanto continuamos a lutar para diminuir exatamente esse impacto. Também, com certeza, tiveram problemas a percorrer o IP3. Com certeza que tiveram. Essa estrada malfadada que tanto tem dado que falar. O Bloco tem constantemente levado o assunto à Assembleia Municipal e continua a dar que falar. Assim como as portagens, na A25 e A24, que irão pagar. Sim, irão pagar. É um atentado territorial. Viseu é uma ilha. É um atentado territorial e é um atentado ao bolso do contribuinte. Aqui estamos, pela primeira vez, em Viseu, cidade de um longo reinado, onde é urgente a luta, a insistência, a procura de novas pessoas, novas ideias. Jovens, onde é que estão? Onde é que estão? Estão aqui. Estão aqui, sim, estão aqui. Ainda bem que estão aqui. Ideias estas que têm que ser eficazes, execuíveis e que vão de encontro às necessidades das pessoas, de todas as pessoas. E tudo isto terá que ser feito com clareza, transparência, cara a cara, ouvindo, sentindo o pulsar da alma das gentes da nossa terra. Sintam-se em casa. Obrigada. Miranda, eurodeputada e dirigente do Bloque Nacionalista Galego. Muito boa noite. Pulsar a alma da gente da nossa terra. Eu estou na minha terra. Esta é a nossa terra. Porque Galiza e Portugal é a mesma terra. E o Bloque Nacionalista Galego e o Bloco de Esquerda são a mesma coisa e somos irmãos e, ademais, somos grandes amigos e amigas de muitos anos. Verdade.
E ademais somos grandes compañeiros no Parlamento Europeo con a Marisa e o José, grandísimos eurodeputados. E pido un aplauso para eles. Porque sempre estamos nas mesmas lutas do feminismo, lutas da economía, contra precisamente estes poderes, como defende a coordinadora do Bloque de Esquerda, a quen tamén quero desexarlle un bon futuro, uns grandes éxitos para o Bloco e, dende logo, que sigade sendo a nosa esperanza tamén, a esperanza dos galegos, tamén en Portugal, porque é verdade que... Aldiña, estás aí? A que non te mira? Bonita. É que Alda é moito boa. Alda é moito boa. E a nosa esperanza de sempre entendeste desa Galiza, sempre entendeste desa Galiza, sempre, en todos os momentos. Cando María Manuel e o Sé viñeron hai pouco, non, a falar das infraestructuras, a Catarina, a Marisa, o Xosé, o Luís, tantos anos, non? Sempre. E, dende logo, a incondicional do 25 de xullo, que este ano fallou. Este ano fallou o Día Patria Galega. Sí, mas tivo Isabel, que Isabel nunca falla, ali até as 4 da manhã, E, sobre tudo, eu quero agradecer en nome do Bloque Nacionalista Galego a vosa organización irmán da Galiza, a nosa organización da esquerda, dúas coisas. A primeira é sempre nos recoñecer, sempre nos agradecer, sempre estar con nós. E non é fácil. Há moitos que falan e cando é o momento non están con nós porque non entenden a nosa autodeterminación nin a nosa diversidade, nin a nosa lingua, que é o mesmo tronco común e é unha maravilla que eu tamén falo a nosa lingua no Parlamento Europeo, como eles saben. Ás veces cometo algunha gralla, mas eles sempre aplauden, sempre. E, sobre tudo, quero agradecer porque o Bloco sempre está nas nosas lutas de justiza social, no noso mundo, por un mundo diferente, no noso internacionalismo e tamén na nosa luta antifascista, que é polo que vimos aquí a agradecer. E por iso, é que isto é unha sorte. Nós no Parlamento Europeo temos un minuto, 1 minute speech. E aquí chegamos e temos barra libre. E entón eu vou a sacar unha fotografía. Mario, tú me dis que opinas e me vas a dicir que é isto. Que é isto? Que é isto? O último lugar do franquismo que nós recuperamos para o povo galego. Un lugar público. Isto é o Pazo de Meirás que nós recuperamos no Bloque Nacionalista Galego há exactamente 2 anos, 2 ou 3, que era a inmundicia dos restos do franquismo que ficaba en Galiza, que ficaba ali en Sada, onde iba a veranear el rei, o corrupto do rei, o rei, Pois isto é o que se recuperou pelo povo galego. E sabedes quen asinou este apoio internacional? Os vosos eurodeputados. E eu agradezo públicamente tamén. E tamén, dende logo, outros e outras eurodeputadas tamén, porque no Parlamento Europeo, por sorte, temos alianzas estratégicas entre a esquerda, entre varios grupos parlamentares, sobre todo entre deputados e deputadas de varios grupos parlamentares para combater o neofascismo en Europa. Eu tive a sorte de ser a autora da resolución sobre o avance do neofascismo na Europa no 2018. Esa resolución xurdiu cando a eurodeputada Eleanora Forenza foi atacada e ela fez a proposta no Parlamento. E eu tive a sorte de ser a relatora do grupo. Ou a mala sorte para a dereita. Ainda non estaba Vox, ainda non estaban os partidos
que vemos agora como están representados, e falábamos de ameazas, non? Ameazas, riscos, mas agora xa non son ni ameazas ni riscos. Agora está a señora Mussolini no Parlamento Europeo, agora está o Frente Nacional, agora está o Vox, e agora está a posibilidade de que na España goberne o presidente Feijóo, o candidato a presidente, o que foi o presidente da Galiza, co partido da extrema dereita, o partido falangista, o partido fascista, que é o partido Vox. E iso é o que temos que impedir, que haxa gobernos que teñan, ademais, influencia, como pode pasar en Portugal, para que sexan copias idénticas do que pode pasar. Há que impedir que goberne a dereita coa extrema dereita. Nestes momentos, estamos, como ben sabedes, en un proceso negociador no Estado español para saber que acontece. Se goberna Feijóo, que traducido ao portugués significa feijão. O feijão. Se alguén se chama feijão, como se lle pode facer atención? Non. Eu na segunda vida quero traballar con você, Mario. É que é verdade. Sí. E Feijóo quere, e manifestamente está a gobernar xa coa extrema dereita en diversas autonomías de España. E nós non podemos permitir este avance do neofascismo na Europa. E no 2018 advertíamos, va a haber un blanqueo por parte dos medios de comunicación públicos e privados, como está acontecendo. E o problema é iso, deixouse blanquear, non sei como se dice en portugués, pero branquear, igual que en galego, e non sei por que dixen en español. Estou influída xa. Deixouse branquear aos medios de comunicación un discurso totalmente xenófobo, totalmente anti-mulleres, totalmente anti-LGBTI, anti-povos, e agora en España, antilingües, e non sei se estades a seguir o debate, mas están a atacar a lingua galega, a lingua catalana, a lingua do País Vasco, como atacaron tamén ao pobo catalán cando defendeu o seu dereito á autodeterminación, e ali tamén estivo o Bloque sempre. Entón, están a atacar... Con blanqueo, ese blanqueo, ¿no? Esa consecución de noticias fake news que vemos que se repiten sistemáticamente por toda Europa e por todo o mundo e que están organizados. Nós temos esquematizado que a extrema dereita, o neofascismo, está totalmente organizado, como así se trasladou na escola do recente foro de São Paulo, e falamos deste tema ali, que estaba tamén o Luís. Falamos de que isto está organizado a nivel mundial. O Foro de Madrid, atacando a moitos países, entre eles o Brasil e o presidente Lula, e a quen hoxe tamén felicitamos porque libre, sen cargos e, ademais, sabendo que foi unha injustiza contra o presidente Lula desa extrema dereita que está organizada tamén en Madrid e tamén en Lisboa. Unha extrema dereita que teñen alianzas constantes e que nós temos que desterrar e que trasladar aos nosos povos que os seus discursos son falsos, non? E logo pensamos como chegan as clases populares, as clases traballadoras, non? Como chegan? Chegan pela comunicación. Ou chegan porque nós deixamos espazos tamén de traballo, espazos onde as organizacións políticas de esquerda estábamos a traballar sempre e deixamos tamén eses espazos tamén. E eu creo que temos que retomar. Na nosa experiencia, como Bloque Nacionalista Galego, como BNG, pasamos unha mala época há aproximadamente 8 anos. Unha moito mala época. Apareceron luces, apareceron fogos de artificio, de que iban a cambiar o mundo, e nós parecíamos os aburridos, os aborrecidos da política. Mas depois, cando se demostrou que estábamos sempre a nivel organizativo presentes en todas as causas, presentes en todas as lutas, cando se demostrou que nós non nos apeamos, non deixamos os nosos principios de ética e de política, o cambio voltou e voltamos a ter quase a mesma representación. Por iso,
Cando hai malos tempos, sempre sorrir e sempre lutar, porque as coisas múdanse, e as coisas múdanse con traballo, só con traballo. Non se mudan con imaginación, nin con falsas noticias, múdanse con traballo. Iso é o que nos acontecimos. Había, de repente, fogos de artificio e nós estábamos a traballar co achado, co arado, a sachar na terra, a sachar no mar. E non se vía o traballo. Mas, de repente, a xente, o povo, viu que quen estaba aí para defender os intereses galegos, para defender a luta internacionalista, a luta antifascista e para defender as clases populares na Galiza, era o BNG. A garantía de que o fascismo non avance no noso país. E digo así con moito orgullo. Na Galiza non há deputados da extrema dereita. Xa están no PP. Están no PP, mas non há deputados de Vox. Só saiu un concelleiro, un prefeito municipal, e sabedes onde? Na prefeitura municipal de Avión. Avión é na provincia de Ourense, e é onde están os millonarios de México, como o señor Carlos Slim, que veranean ali. Entón ten unha explicación. Slim, grandes riquezas, neofascismo, Avión. Mas nós non temos no Parlamento Galego, por sorte, ningún deputado de Vox. E iso tamén é porque o BNG foi a forza que paralizou o neofascismo na Galiza. Igual que vos vai ser a forza que paralice o avance do neofascismo en Portugal. Estou segura. Segura. E para evitar que este neofascismo organizado a nivel mundial, con estrategias propias e, ademais, con capital detrás, continue avanzando en eses discursos, ademais, económicos que eles fixeron seus, nós temos que estar unidos. E por iso estas alianzas son moito importantes. Da França, Portugal, dos distintos povos que defendemos a autodeterminación e de outros povos do mundo. Son moito importantes, porque, senón, estamos ante un gran enemigo con moito poder, con moita capacidade, e que non podemos nin desestimar, nin minorizar, porque eles están contra nós, queren destruirnos, queren destruir as mulleres, queren destruir os povos, queren destruir as persoas que pensan diferente, que sinten diferente, e queren destruir, sobre todo, a esquerda mundial. E nós non lle imos a permitir. E remato dicindo que viva o Bloque, que viva a vosa luta e, sobre todo, sempre antifascistas. Viva o Bloque de Esquerda! Manon Aubry, eurodeputada da France Insoumise. That. Hi everyone, I'm sorry, even though I tend to come often to Portugal now, I still haven't improved my Portuguese enough to be able to talk to you in Portuguese, but apparently for those who don't speak English yet, there is translation that is provided, so hopefully most of you can understand me. First of all, thanks very much for the invitation. It's a pleasure, as I said, to come here again, because I had the chance to come not so long ago, and to be on the side of Bloque for many of the fights that we have at the European level. Thanks to Miranda for the invitation, but I have to say that I also have a great honor to chair a group in the European Parliament in which there are two MEPs, there are many other MEPs, but there are two specific MEPs that are on every single fight. There are two MEPs whose work is to bring the voice of the people to a house that is not used to hear the voice of the people in the streets. So I want to tell you how proud I am to be on a daily basis working with both of them that are now shy. But you have the best MEPs you can imagine here in the European Parliament.
And I could go on forever how many economic discussion I have with José and how many times with Marisa we think about the future of the left in Europe. But I want to tell you a bit more of where I'm talking from. I'm talking from a country in France where when we start the school, normally in the media in September, when you resume the work, all you're worried, are supposed to be worried about is how many teachers you're going to have in schools, how you're going to afford for the increase of price that has increased more than 10% in France. And I'm sure it's similar in Portugal. But no, we have a government so much worried about the conditions for kids in school that the thing that they bring in the discourse is the clothes that young women are wearing. I'm coming from a country where my government, I haven't voted for them, but my government representing my country is taking over the discourse of the far right, to the point that sometimes you close your eyes and you wonder where you have ended up. I could go on for the very long list. You've probably heard about some of the police violence. A young man, 17 years old, killed by the police. And the police, the highest institution of the police, saying, this is not police violence. Where the minister is saying, this is not police violence. Exactly what Marine Le Pen and the far right are saying. I'm coming from a country where the government wants to kill on the social aid to the poorest because, this is not worth it. I'm coming from a country like Portugal where poverty is increasing while the wealth of the richest is equally increasing, even more increasing. And in that context, we have quite funny presidents in France. One of our former presidents had a very nice idea, Nicolas Sarkozy, if you might remember him. Nicolas Sarkozy had a great idea. He said, there is a need for a new alliance in France. And guess where this alliance would go? From Emmanuel Macron up to Éric Zemmour, who is basically more or less Marine Le Pen. And that's where the right and the far right are doing. This is that new reactionary bloc that we have in front of us, that we have in France. I have to say, we're a little bit ahead of you guys in Portugal. But if you want to know how it looks like, look at our country. And I want to say it very clearly. The rise of the far right is what? This is the failure of when the Social Democrats have governed the country and have led the way to the far right because they were not up to the promises that they gave. Just a few years ago, that's when I started getting interested in politics. Just a few years ago, France was governed by the Socialist Party. We tend to forget him among our former presidents. But François Hollande was governing the country, and 5 years later, the Socialist Party ended up doing 1.7% in the presidential election. That's what happens when you're cheating on people. And this is exactly what's going on all across the European Union, because the rise of the far right is not new. Look at Italy, look at Finland, look at Sweden, look at Spain, even though there was great resistance. But I want to say, if there was resistance in Spain, it's because there was something at the left of the Socialist Party that did remind them that if you're cheating on people, then not only you pay the price, but the ones paying the price at the end are the poorest, and you open the avenues to the far right. And I think that's the lessons learned a little bit from France. And I want to tell you a message of hope. Because we don't have necessarily to say, we have to
make some damage control and try sort of to make sure that, okay, we just fight against the far right. I personally was working for Oxfam on tax justice before being elected. I didn't want to run into politics because, like maybe some of you in this room, I looked at that world and I looked at it and I'm telling myself, why would I do there? It's violent and all what they're doing is fighting against the far right. The reason why I ended up entering that crazy world and a few years later I still think it's a crazy world, because there's no other way to change the lives of the people. But most importantly, what I know also from our experience is that just saying you want to fight the far right is not enough. That's when you abandon the fight for the ideas, where you abandon where you should be starting and ending, which is to fight to increase minimum wage, to fight to limit prices when they're increasing at the same time that profits are increasing. When you fight to tax the profits and the wealthiest, that's when you lead up those fights that actually you can manage. And that's that message of hope that I want to tell you. Because what we see is probably that at the end of the day is going to be that new reactionary front or us. And we know that they're trying this thing, we were discussing that before, but at the same time, the liberals are trying to normalize the far right, and they're trying to corner us. We are the crazy, we all have that. And I think we could do games about that. We all crazy, leftists, blah, blah, blah. And sometimes I question, like, you know, I'm even eating kids. Yes, I'm eating kids. That's what I do. Because we also have a big problem in France that how free is the media, and I wish not the rest of the European Union are in the same situation as us. But we know that we have to fight both that normalization of the far right and that sort of demonization of the left. But I do think that the best way to lead up that fight is actually to start from the ground. And that's exactly what we've done in France. When we started the last presidential campaign in the polls, Jean-Luc Mélenchon was running about 8 to 10%. It's not bad, but you definitely don't win an election from 8 to 10%. People were laughing at us, we're the crazy, far leftist people. But we started the campaign early. We went to every single building, well, almost every single building. It's true. We had a mapping. And we went from door to door, also explaining how the far right is cheating on people. What has voted the far right on increasing minimum wage? They are against. What they have voted on capping prices that are increasing, especially food prices that people need, they are against. And what is their obsession? Identity and fighting abortion. We've seen it with Vox in Spain, and we're seeing all across the European Union. And we've led that battle on the ground at the same time as fighting on the cultural battle. And I'm proud to say that yes, for sure, we haven't won. It's true. But we missed from 0.5 points to go to the second round. And what I know is that we've planted some seeds all across France. And now we're working on feeding those seeds to make those trees that we need, not only to resist the far right. That's not what I'm telling you. I'm telling you that what motivates me in the morning is to know that at the end of the day, we can win and change the life of the people, which is the reality of the people, not only saying the far right is fascist, because yes, they are fascist, yes, they haven't changed, but I also know that they're cheating on those that are pretending to defend. And with that message of hope, those seeds, they've started growing up. We've had the biggest social movement in France in our history, probably together with May 68, but I was not born at the time, so I personally don't remember. And when there are more than 3 million of people going down the streets, when there are people
people fighting against the pension reform that Emmanuel Macron wanted to impose against all of the trade unions, wanted to impose against 80% of the population, wanted to impose against its own parliament. I live in a country where the pension reform, the most important reform over the last decade, has not even been voted in the parliament. So has absolutely no democratic legitimacy. There were more than 3 million of people in the streets. We've been creative. You might have seen us with some pots and pans and making noise every time a minister is going out in the street. And I will tell you that one day or another, that pension reform and the same trend all across Europe that we see pushing back the pension age is going to be over. Because one day or another, we together, we're going to fight against the austerity rules that impose that at the European Union, and I'm sure you'll do a great campaign for the next European election. But we also are going to lead the way all together to show that, yes, we are not condemned to have the far right rising all across the European Union and us crossing arms as if we will not be able to do something. And I'm sure with the help and the unity of our left forces all across the European Union, that when one light, opens up somewhere, being in France, in Portugal, or in other countries, we can lead the way and to tell them that, yes, fascists, you can stop being worried, because left is back, and left is back with fighting the rights for the people from where we were, at the times where the climate crisis is going to have the biggest impact on our daily life. And that fight for the people and the planet, that's what we are about, and that's how I hope, at the end of the day, we're going to win. Thank you very much. Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É uma maravilha podermos fazer aqui o socialismo em Viseu. É incrível e eu acho que estamos todos e todas de acordo que em terra de sementeira a colheita só pode ser boa. E vai ser de certeza. Quero começar por agradecer à Manon e à Ana Miranda, não só estarem aqui, mas estarem connosco todos os dias, em todas as lutas. A Ana, como vocês já viram, não é? Este abraço que nos agarra quando chegamos, é esta frescura, e é uma ativista, uma lutadora incrível, que tenho a sorte de chamar amiga. A Manon também, e com quem temos passado tantas dificuldades nestes anos complexos. A Manon, além de mais, é a nossa chefe, portanto nós devemos dar algum respeitinho, que ela é presidente do grupo parlamentar. E, portanto, mas não é só porque é chefe, estamos a falar de duas camaradas, duas amigas, que são absolutamente excepcionais e imprescindíveis, e a quem eu agradeço por estar aqui. E com elas nós tivemos a oportunidade de ouvir relatos e experiências diferentes, como se trava a extrema-direita em diferentes contextos. A esquerda e a unidade das esquerdas europeias é um elemento absolutamente fundamental deste processo de resgate democrático, e sabemos bem que a esquerda só cresce quando é alternativa de ideias e de ação. Não há nenhuma onda que seja imparável. E a onda de crescimento da extrema-direita não é exceção, não é imparável. A pobreza, a desigualdade social e a normalização da extrema-direita, com a benevolência dos governos de direita e do centro, têm contribuído para esse crescimento. Quando queremos discutir os riscos que a extrema-direita coloca à democracia, devemos discutir os estragos que o grande centro já provocou à democracia nas últimas décadas. Só assim podemos compreender as alianças estratégicas que por essa Europa fora e também em Portugal se vão fazendo entre liberais e a extrema-direita. A nossa responsabilidade é, por isso, dar respostas aos problemas concretos das pessoas, e é para isso que aqui estamos. Estamos no epicentro de uma crise há muito anunciada, a da habitação, e as altas instâncias nacionais continuam mais empenhadas numa birra coletiva do que em resolver verdadeiramente os problemas das pessoas. A crise da habitação é o retrato de um país injusto. É o resultado de políticas que sempre foram mais dedicadas ao favorecimento
da especulação e dos especuladores do que ao reforço do Estado Social. É a demonstração da ausência de políticas públicas de arrendamento que forçaram tantas pessoas a endividar-se para ter casa. Não é que faltem casas em Portugal, o que falta é habitação. O cenário que temos é bem visível. Mudou a política de juros do BCE e os salários não aumentaram. Quem paga são os de sempre. Para uma parte significativa da população, a vida com dignidade, a começar pela habitação, tornou-se inacessível. Dentro de poucos dias haverá uma nova reunião do BCE para decidir sobre o possível aumento das taxas de juros. Os sinais que chegam, desde logo pela voz da governadora do BCE, Christine Lagarde, fazem-nos temer o pior. Todos os povos e todos os poderes democráticos da Europa esperam para saber se esta espécie de imperadora dos tempos modernos, que é Lagarde, vai ceder ao bom senso ou se vai continuar a esmagar os salários com austeridade. Existe, obviamente, a questão muito importante de saber se as taxas de juros vão continuar a aumentar, sobrecarregando as famílias, sobrecarregando as contas públicas, para carregar de dinheiro os donos dos bancos. Mas a grande questão é de saber como é que a Europa permitiu que este poder ficasse de fora da democracia. A subida das taxas de juros sem controle está a empobrecer os povos europeus, está a destruir emprego e está a encarecer os custos de financiamento do tecido produtivo do nosso país. A subida de algumas centenas de euros nos empréstimos à habitação, com juros variáveis, está não só a gerar empobrecimento, como um enorme mal-estar social. António Costa chora agora lágrimas de crocodilo pelas decisões do BCE, mas quando o BCE defendeu a ideia disparatada de que aumentar os salários faria subir a inflação, António Costa, nessa altura, defendeu o BCE. O Partido Socialista continua, aliás, a defender a independência do BCE, continua a defender que estejamos nas mãos de Lagarde para definir um aspecto absolutamente decisivo da política económica e da vida de tanta gente. As taxas de juros têm ajudado a asfixiar famílias, precários, jovens. Mário Centeno ainda tentou a justificação do seu aumento com as taxas de cumprimento no pagamento das prestações, a dizer que os portugueses lá vão pagando o empréstimo. Mas os dados são muito claros. Mais 200 mil famílias para quem a taxa de esforço no pagamento de empréstimo supera os 50% dos rendimentos familiares, quando há 2 anos era metade desse valor. Os dados do barómetro europeu que saiu esta semana mostram que as famílias portuguesas estão a cortar na alimentação, incluindo na alimentação das crianças. Centeno, talvez por insistir na obsessão da ideologia de que só há vida ou que não pode haver vida além da folha do Excel, parece não querer ver essa evidência. A casa é o último reduto. As pessoas até podem deixar de comer, tudo menos perder a casa. Só a redução de juros, a regulação dos preços das rendas e a prioridade a casas de residentes podem inverter este ciclo. O reforço da habitação e do direito à habitação é, por isso, uma prioridade pública absoluta. A situação que vivemos é particularmente grave. Ainda esta semana, e o mesmo barómetro de que falava, o barómetro europeu sobre a pobreza e precariedade, através desse barómetro soubemos que era 1 em cada 2 portugueses que sente que o salário não chega para as despesas do mês. Em Portugal, a percentagem de trabalhadores que não é capaz de sobreviver financeiramente com o seu salário é de uns impressionantes 35%. Em Portugal, mais de metade dos trabalhadores, 56%, recebe menos de 1.000 euros por mês. E no caso dos jovens com menos de 30 anos, essa percentagem é de 65%. Estamos a falar de 2/3 dos jovens. Precisamos, por isso, de políticas de aumentos de rendimentos. Precisamos de reduzir a carga social das despesas associadas à alimentação, aos transportes ou à educação. Precisamos do reforço do Estado Social, que é a base que pode garantir a democracia, o respeito e a dignidade. E é por isso que aqui estamos, em mais uma edição do Socialismo. E eu aproveito para, já agora, que aqui estou a dizer, e agradecer a tantos militantes e a tanta gente que se empenha para que o socialismo seja possível. De facto, esta organização só é possível pelo empenho e a militância de tantos e tantas camaradas que trabalham de forma incansável para poder organizá-la. Vamos ter 2 dias de debates e de propostas em áreas fundamentais para garantir que podemos ter um futuro onde pode haver lugar a uma vida boa. Estão aqui muitas pessoas que participam numa iniciativa do Bloque pela primeira vez.
Estão aqui muitas pessoas, e estarão, que nunca sequer militaram no Bloco e, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer no final do socialismo, mas nunca militaram no Bloco. E estão aqui muitas pessoas que todos os dias não só militam, mas como fazem que o partido exista e tenha política em todos os lugares do país, mesmo onde é mais difícil, como é no interior. Por isso, obrigada a todos e a todas os militantes que fazem esse trabalho. Nós sabemos que são muito poucos e muito poucas às vezes a desdobrar-se de uma forma imensa para não deixar cair nenhuma luta. E termino por vos dizer uma coisa muito evidente, mas que eu quero dizer não é mesmo, porque também posso dizer umas evidências, não é? Camaradas, o Bloco está a crescer. O Bloco está a crescer pela coerência. E nós vamos à luta e continuaremos aí todos os dias. Muito obrigada.